Fala galera, tá começando mais um Fala Juve, nosso podcast aqui da Secretaria, dessa vez muito especial, porque a gente tá com o nosso projeto que é o Dança E, nosso projeto que leva dança, cultura e entretenimento não só para as escolas, mas para os polos também que a gente atende, e vai ser tudo muito diferente do que vocês estão acostumados. Começando já com o Luiz, que é o nosso novo parceiro. Se apresenta aí, Luiz. Tô vindo aqui para somar na Sejuve, né? Fazer esse podcast legal. E é isso, bora pra cima. Então vamos lá. Hoje a gente trouxe o Cadu e o Dudu. Cadu, nosso professor, Dudu, nosso artista mirim. Gente, Aí, sou apaixonada. Vou conter minha emoção aqui com o Dudu. Mas e aí, Cadu, se apresenta, fala um pouquinho da sua história pra galera. E aí, galera, tudo bem? Me chamo Carlos Eduardo, né? Artisticamente conhecido como Cadux. Entrei no ramo da dança e não tão jovem, mas bem jovem, aos 13 anos, né? Comecei no programa Mais Educação, dentro de uma escola. Eu já vim da área da capoeira, então para mim foi um pouco mais fácil, né, assimilar isso. Mas quando eu vi o primeiro contato com a dança em si, eu falei, é isso que eu quero fazer. Foi tipo um amor platônico, né, a gente pode dizer assim. E foi o amor de primeiro contato, foi onde eu decidi que eu queria fazer aquilo e a partir daquele momento eu já tentei dançar, já fiz parte com a galera, já dei o melhor de mim e tô aí até hoje, né? Desenvolvendo dança. Nossa, e é muito Legal, bom, hein? né? Porque acaba que você trabalha com o seu sonho, né? Então Sim. não vira um trabalho maçante de tipo, nossa, quero ir embora daqui, né? Você sempre tá se sentindo realizado quando você tá trabalhando. Sim, sim. Isso para mim é prazeroso demais, porque viver da arte é um pouquinho complicado, ser artista também é um pouquinho complicado, mas a gente desenrola com o que a gente tem, né? Então eu consegui fazer, pelo menos, Carlos Eduardo, consegui fazer de uma brincadeira que era ali de diversão se tornar uma profissão para mim, uma coisa que eu acreditei e permaneci. Isso para mim é gratificante. É uma coisa que eu sempre falo até mesmo para os meus alunos. Trabalhar com aquilo que a gente gosta é como se eu vivesse um feriado todos os dias. É prazeroso. Perfeito, hein? É lindo isso, quando você trabalha com o que gosta, é maravilhoso, né? Aí você falou também que começou na capoeira, né? Foi uma ajuda de verdade, né, pra dança, né? Sim, sim. Porque capoeira é uma dança. Sim, sim. A capoeira ela é uma dança, é uma luta disfarçada de dança, na verdade, né? Então, assim, mas a capoeira ela me ajudou muito, demais. Principalmente no âmbito da dança que eu resolvi seguir, que é o break. Então, existem muitos movimentos que vêm da capoeira e aquilo ali facilitou bastante. E eu era um pouco briguento, né? E vem da capoeira, querendo ou não, disciplina bastante a gente. Então, eu meio que já estava me forjando para se tornar quem eu sou hoje. Cara, maravilhoso. Legal, Nossa, hein? e isso é muito legal, né? Você falou da disciplina. Eu acho que é o que mais os pais acabam questionando até. De será que meu filho pode dançar? Será que ele não vai, tipo... Não sei se a palavra certa seria se perder, mas acho que eles pensam que é alguma coisa que foge de propósito. E não, né? A dança soma para trazer a disciplina, para trazer responsabilidade. E aí queria que você contasse um pouquinho como que é ser professor e aí trazer isso para os seus alunos, que eles olhem como responsabilidade e também como uma possibilidade de trabalho, porque as pessoas falam, você trabalha ou você só dança? Não, a dança é um trabalho também, então eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Assim, é um pouquinho complicado, né, a gente explicar sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas falam que dança não é trabalho. Exatamente isso que você disse. Você trabalha com dança, mas o que você faz? Eu trabalho com dança. Eu trabalho com dança, ainda assim é um trabalho. Porque é uma coisa que a gente... dança é matemática, ela é física, ela é tudo. Então, a gente trabalha na contagem, a gente trabalha com ritmo, a gente desenvolve várias outras coisas. Que, querendo ou não, desde jovem você... Seguindo essa linhagem, você desenvolve em tudo. Querendo ou não, te ajuda com qualquer outra profissão. Obviamente, eu posso trabalhar com dança e também estar me preparando através da dança a ter um bom diálogo, uma boa convivência e várias coisas, né, que nos fortalecem. É bom trabalhar com dança, é bom desenvolver com dança, porque, assim, além de trabalhar na área da educação, a dança ela é uma disciplina absurda, né? Aqui está um exemplo. Eu queria ter começado a dançar tão cedo quanto ele começou. Eu não pude, mas ele está podendo. Então, assim, não é um caminho torto.
é uma opção de elevar. Ou seja, eu comecei a ser educado a partir dos 13 anos, começando a dançar. Ele começou muito mais novo que eu. E ele já está trabalhando na tua carreira ali de uma forma formidável. Eu acho que trabalhar com dança é a gente plantar sementes. E a semente mais importante é você apontar um sinal e mostrar que aquilo ali pode dar fruto. Nossa, Certo, lindo. aproveitando que você apontou para o Dudu, e aí, Dudu, vou passar a palavra para você. Quero que você conte um pouquinho como é a sua experiência no mundo da dança, como que você encara esses desafios tão novinho, com tanta responsabilidade. Beleza, então eu me chamo Carlos Eduardo, mas no ramo da dança eu me chamo B-Boy Dudu. Comecei bem cedo, desde os 3 anos de idade. É isso, eu fico vendo o meu pai, antes eu via, agora eu tô dançando com ele. E isso é um sonho sendo realizado. Ai, meu Deus, gente, eu não tenho maturidade pra isso. E como funciona o treino de vocês? Aqueles treinos diários, assim? Olha, a gente é bastante disciplinado, na verdade, assim, porque Carinha do Dudu, tipo... eu sempre fui muito regrado, eu sempre levei muito ao pé da letra. Se eu tenho que fazer isso agora, eu vou fazer agora, sabe? Eu sempre fui muito cronometrado. E tentando passar o meu legado para o meu filho, eu tenho que ser muito mais regrado ainda, porque eu comecei um pouco tarde e ele começou muito mais jovem que eu, ou seja, a oportunidade vai vir muito mais para ele. Então, a gente é muito disciplinado, a gente treina muito, a gente treina 5 horas por dia. Não todos os dias, né, por conta de escola, e ele também tem que ser criança. Lógico que a gente apresenta o nosso trabalho, mas a gente está vivendo da melhor forma possível. Criança ainda tem que ser criança, tem que se divertir. É uma profissão para mim, para ele é diversão, porque ele ainda é uma criança. Mas a gente ainda almeja chegar em vários lugares, né? Maravilha. Tanto quanto a gente já chegou. Mas, para ir além, a gente também trabalha na disciplina. Então, a gente treina 5 horas, um dia sim, um dia não, né? E a gente é bastante dedicado. A gente separa por módulos e aí a gente vai se destacando. Sempre frisando na importância, né? Aonde eu quero chegar, como que a gente vai fazer para poder conquistar aquele pódio, como que dá para ser feito para que a gente consiga um destaque. Então a gente, vamos dizer assim, né, Du? A gente é bastante moldado para aquele objetivo. No breakdance, alguns b-boys, eles criam seus movimentos, né? Você já criou algum movimento? Olha, a gente desenvolve coisa bastante. complicada, né? Sim. É porque, assim, o break, ele tem os seus fundamentos, né? Os fundamentos básicos e ele tem as suas vertentes também. Sim. E, assim, tudo, na verdade, a gente usa aquele termo que tudo já foi criado, mas tudo pode se reinventar. Eu tenho um estilo, você pode ter outro, ela tem outro, ele tem outro. Às vezes eu posso estar fazendo o mesmo movimento que você está fazendo, mas nem por isso eu estou te copiando, porque eu tenho a minha essência e você tem a sua. Sim. Então a gente desenvolve a partir dali. Legal. Nossa, da hora. Então envolve muita personalidade também, Sim, né? Eu vou exatamente. usar a dança para mostrar um pouco da minha personalidade, Sim, né? exatamente. E aí eu queria falar um pouquinho com o Dudu, porque pra galera que tá em casa e não sabe, nós temos um flash mob e a gente vai nas escolas para convidar o pessoal para participar do nosso projeto. E alguns o Dudu participou. Eu queria que você contasse como que foi poder dançar para uma outra galera mais jovem, mais velha e ver que eles se inspiram em vocês, que eles olham para você e falam: "Nossa, eu também quero dançar, você me motivou". O que você acha? Tipo, depende das escolas. Tinha escolas que era mais divertida, mais atraente, mais receptiva. E todas foi maneira. Só que sempre tinha uma que, Que era mais, todos né? queriam dançar. E eu vi uma lá que você deu até autógrafo, né? Como Sim. que foi essa experiência de dar autógrafo? Muitos autógrafos, me senti um super artista. E aí, como que você faz, Cadu, pra lidar com esse super artista? Pra mim é tranquilo. O problema maior é a mãe dele, né? Por Não. conta de ciúme, né? Tudo bem. Mas assim... Tudo bem. Lógico que é bastante responsabilidade, né? Obviamente. Então é uma coisa que a gente lapida muito no Dudu, que é isso, saber se comportar, saber se portar, saber dar uma resposta, saber mostrar o que ele está fazendo ali realmente, não só com dança, mas com atitude, com postura.
para que traga interesse das pessoas em querer fazer parte. E quando o público abraça é muito bom, né? Nossa, é massa demais, é gratificante. Ah, eu queria falar com vocês sobre a música. A música é o pilar da dança, né? Sim. E qual que é a relação de vocês com a música? Nossa, eu acho que praticamente tudo, né? Tudo. Eu tenho cerca de, acho que 9 tatuagens, 9 são com músicas. Então, assim, eu durmo e acordo ouvindo música o tempo todo. Então, assim, a gente tem uma regra muito forte de que se a gente não tá dançando numa música, a gente não tá dançando. A música, o grooving é o que movimenta a dança, ele é a pulsação. Exato. Ele é tanto o cérebro quanto o coração. E quando ele tá ali na batida, a gente tem que você estar... sentir, né? Exatamente. Sentir a música, os É movimentos. toda a nossa energia que se emana através de cada batida. Cada sentimento ali envolvido é o que a gente se expressa e faz de melhor, né, não, Dudu? Sim, e depende da música, né? Se você gosta dela demais e você dança, você solta tudo. Você se solta. E aí, quando coloca uma música que você não gosta, mas tem que dançar, o que você faz? Eu danço, eu curto ela. Aí vai ficar minha favorita. Ah, você aprende a gostar daquela música, Sim. né? Gente, é muita sabedoria, né? Porque a cabeça dele já é muito voltada pro profissional, né? É admirável essa postura. E eu espero que vocês passem isso pros alunos de vocês também. Eu acho que traz até mais um ânimo, né? Porque você olha e fala, nossa, o reflexo a dança realmente é o reflexo na vida dele. E aí, olha pro Dudu, você vê toda essa experiência. Olha pra Bela também, que não tá aparecendo, mas tá por aí. Oi, Bela. É admirável mesmo ver o quanto vocês agregam isso, não só na família de vocês, mas na família de todo mundo. E acho que pra gente caminhando assim, pra encerrar essa participação, conta uma história muito marcante que envolva a dança e a vida. Conta pra gente uma experiência bem legal. Bom, a De gente várias. tá no podcast, né? Então posso gravar até umas 2 horas contando alguma história aqui. Mas assim, eu sou, para quem não sabe, eu sou um dos primeiros professores aqui dentro da secretaria. Então, assim, sou pioneiro. Então, eu já vim para somar, literalmente. Então, eu já trabalhava antes de estar aqui dentro da secretaria, já trabalhava com ações. A gente que trabalha com o hip hop em si, com a dança em si, a gente tem aquele super poder de querer abraçar todo mundo, de querer acolher, de querer estender a mão e falar, vamos ali, porque isso dá certo e isso é bom. Em 2021, né, veio a pandemia, eu já estava aqui dentro da secretaria enquanto professor e veio aquele pico de pandemia, todo mundo parou, tudo teve que parar e aconteceu que o quê? Peguei Covid. Dentro desse Covid, abreviando, porque a história é bem longa, desencadeou uma doença rara em mim. Acho que nem vocês sabiam isso, né? Não. Então, desencadeou uma doença rara em mim chamada proteinose alveolar. E essa doença assim, na visão pelo menos daqui, do Mato Grosso do Sul, do Brasil, é irreversível, não tinha o que fazer. Ou seja, ou eu ia embora do país para poder tratar, ou esperava o pior acontecer. Mas a gente que é de fé, né? A gente que é guerreiro, eu jamais desisti. Sempre gostei do que eu faço e sempre acreditei no que eu faço. Fiquei em cerca de 2 anos no oxigênio. Nossa. De 2021 a 2023 no oxigênio. Contínuo, porque não sabiam o que fazer. É um procedimento muito delicado. E aí, nesse intervalo, aconteceu muitas coisas que me limitou de dançar. Eu tive que literalmente parar. Mas, assim, eu não deixei de dançar nenhum momento dentro da minha cabeça. Porque eu nunca desisti de mim, nunca desisti do que eu gosto de fazer. Então, o que aconteceu? Eu fui estudar mais sobre dança, sobre musicalidade, que foi o que a gente conversou agorinha. Fui estudar sobre conceito corporal, sobre linguagem, sobre comunicação. Fui estudar várias outras coisas e, assim, nunca deixando a peteca cair, né? Pra chamar ficar acesa ali, né? Exatamente. E, assim, foi um momento muito turbulento mesmo, que a minha família enfrentou por conta disso. E eu sempre fui um cara muito alegre pelo que a médica falou, tipo, ali já era. Então, pra eu, que tava sofrendo aquilo, no oxigênio 24 horas por dia ali, sem poder tirar, tendo que animar o menininho aqui, que na época tava, sei lá, 5 anos de idade, e a minha esposa, assim, complicado. Nossa. E ter que lidar com a situação, porque querendo ou não, eu era o pilar da casa, né?
E no tempos difíceis que a gente estava vivendo, bem complicado. Porque a realidade já era difícil, né? Ainda ficou Sim. mais difícil ainda. Sim, sim. E para ajudar, no intervalo desses 2 anos que eu estava no oxigênio, subiu uma bactéria para onde? Para o meu cérebro. Meu Vocês Deus, também não sabiam Cadu. disso. Sim, eu sou pura resistência. Eu digo que eu sou o hip hop. Porque o hip hop é aquilo que a gente não desiste. Então, nesse momento, subiu 2 bactérias no meu cérebro e aonde eu tive que internar às pressas. Então, quando veio essa notícia para minha família, a médica simplesmente não teve muito o que fazer. Chegou na minha esposa e falou assim, olha, preciso passar uma notícia para vocês, não é legal. Nisso eu já estava no oxigênio e ela falou, é assim, assim, assado, o Carlos está com um tumor no cérebro, ela passou desse jeito ainda, porque assim era muito complicado. Meu filho se trancou, minha esposa desmaiou ali e eu falei, poxa, já estou passando pelo problema do pulmão. Ainda a gente não tem um resultado do que resolver, né? Do que fazer, do que a gente vai fazer. Ainda sobe, né, bactéria para o cérebro, é bem bastante complicado. Só que eu, acreditando quanto o hip hop que eu sou, que é a força, que é a magnitude que ele proporciona, fui tomar meu banho e falei para minha esposa, me leva para o hospital que eu vou internar. Se eu tiver que resolver, eu vou resolver rapidão. Fui lá, internei, fiquei 3 longos meses morando dentro do hospital, mas removi os 2 abscessos cerebrais e voltei, tô na ativa. Primeira coisa que eu fiz assim que eu saí do hospital foi treinar. E aí foi onde o menininho pegou e falou assim, agora eu vou dançar com o senhor. E hoje ele tá comigo. E não dá pra ver nenhuma sequela, hein? Cara, não tem nada. Não tenho nada, sequela Foda. nenhuma. Assim, existe, né, teoricamente pelos médicos, o problema pulmonar, que é raro, extremamente raro, que é a proteinose alveolar. Há o risco de voltar, porque eu consegui fazer um procedimento, que é um lavado total pulmonar, assim, bem complicado, porque nasce proteína dentro do nosso pulmão, e é no qual impede a gente ter a troca gasosa. Querendo ou não, o hip hop me salvou, porque no breaking a gente faz muito esforço. Então, o que acontece? A gente segura a respiração e faz o movimento. Então, depois que a gente faz todo aquele movimento, que a gente pensa em respirar. Querendo ou não, essa disciplina de respiração foi o que fez me manter respirando esses 2 anos com 70 de O2, de oxigênio. Nossa. Ou seja, quando eu fui no médico, eu estava normal, assim como eu estou conversando com vocês. Uma rotina comum, uma consulta de rotina, o médico colocou o oxímetro no meu dedo e falou, você está morrendo. E aí eu falei, não, eu tô bem, pô. Tava dando aula agora para 40 pessoas. E aí ele falou, não, vem aqui. E a partir dali já me internaram. E assim, oxigênio 70%. Assim, meu pulmão totalmente contaminado. Então, tipo, veio de uma turbulência. E querendo ou não, o hip hop te salva de várias formas. Querendo ou não, que nem eu disse anteriormente. Né? Ele é resistência, ele é matemática, ele é física, ele é ciência. Ele é tudo. Tudo aquilo que faz bem pra gente. Isso é hip hop. E a primeira coisa que eu fiz, dizendo aqui, assim que eu fiz todos os procedimentos, foi voltar para a secretaria e voltar a dar aula. É o que eu sei fazer de melhor. Não tem como, nasci para isso. Nossa, Perfeito. gente, fiquei emocionada. História linda. Uma história muito linda. E espero que vocês tenham gostado também. A gente vai encerrando aqui com o Cadu. Foi um prazer ter vocês aqui, conhecer um pouquinho mais, não só da experiência de vocês, mas da sua história. E avisar vocês que tem vontade de fazer dança com a gente, é só procurar no nosso Instagram, que é o Projeto Dança E. A gente tem também o Instagram da Secretaria. E aí a gente tá sempre pelos polos, prontos para atender vocês. E qualquer dúvida também, manda um alô lá no direct que a gente responde vocês. Muito obrigada, galera. Valeu, galera. Valeu, Luiz, pela sua primeira Obrigado, hein? participação. E é isso. Valeu!